Nós, lembram-se, porventura, da primeira aula em que nós explicámos a lógica da disciplina e o mesmo está mais ou menos plasmado na ficha da disciplina, em que nós dizemos que a disciplina tem estas duas partes, uma parte mais de história empresarial e outra parte mais sobre iniciativa empresarial, empreendedorismo, que é aquela onde em breve estaremos. E entre as duas, não necessariamente em termos históricos, digamos assim, mas mais ou menos entre as duas, há um conjunto de depoimentos de pessoas que criaram empresas ou que estão em empresas onde tiveram um dinamismo, onde têm uma responsabilidade, às vezes, de criar novos negócios. E, portanto, o empreendedorismo não é uma coisa que aconteça só no início. O empreendedorismo é uma coisa que vai acontecendo mais ou menos em permanência nas empresas. E aquilo que nós dizemos é que essa dinâmica, nós podemos ajudar-vos, por exemplo, para perceber essa dinâmica, os aspectos a que devem olhar, as características do empresário, as características da equipa, as técnicas que podem ser usadas para, digamos, avaliar um projeto, por aí fora. Isso podemos nós mais ou menos fazer, mas achamos que aquela parte que tem a ver com, digamos, o fenómeno do empreendedorismo, a dinâmica empresarial, que isso é muito mais intuitivo e é mais fácil de vocês criarem empatia com alguém que tenha estado metido nessa guerra. Nessa guerra, digamos assim, de promover empresas, de promover negócios, de estar lá, portanto, no meio. Isso não é normalmente o caso dos professores e, portanto, achamos precisamente que devemos trazer protagonistas que tenham lá estado no mercado. Pronto, e costumamos nessa escolha tentar ter sempre um antigo aluno, uma antiga aluna, e depois ter exemplos diversos, às vezes pessoas mais séniores, outras mais novas. O caso 2 do António Parada é, ao fim e ao cabo, uma mistura disto tudo, porque é um antigo aluno da casa, é um alumni do MBA, como viram, não é licenciado em Economia e Gestão, não podemos ser todos perfeitos, não é? E depois fez um MBA que, eventualmente, o terá ajudado naquilo que era o seu propósito de criação de uma empresa, de encontrar o seu lugar, de encontrar uma forma de organização, uma dinâmica, mas disso ele falará. Depois é uma pessoa também ainda, vamos dizer, relativamente jovem, portanto não é um veterano destas coisas. E tem uma outra característica interessante, que não é muito comum na economia portuguesa, que é, ou entre as empresas portuguesas, que é ter trabalhar para um mercado internacional, isso muitas empresas são, mas ter uma presença também internacional, isso já muito poucas empresas terão. E, portanto, nós de vez em quando vamos nos encontrando entre passadeiras e no caso dele, levantar pesos, e eu uma vez disse-lhe, você tem que ir lá contar a sua história lá aos meus, como eu às vezes os designo em geral, aos meus meninos e às minhas meninas, portanto. E o António disse, tá, mas eu não tenho nada para contar. Eu disse, isso é a sua postura de sempre. Depois, eu acho que ele lá foi convencendo-se este ano, não podia dizer que não. E, portanto, temos-lo aqui. Eu agradeço-lhe muito essa disponibilidade, até porque é uma história muito particular de uma empresa que nós às vezes dizemos que faz parte de um grupo daquilo que são os campeões discretos. Isto é, eu acho que até aparecer no Financial Times havia muita gente que não conhecia a empresa. As pessoas da arte, digamos assim, conheciam, mas não era uma empresa
fosse muito conhecida. Ainda hoje eu tenho dúvidas que seja uma empresa que mesmo o jornalismo económico o conheça. E, portanto, temos essa sorte de ter aqui alguém que, como eu também dizia há bocado, é do tempo que os animais falavam, isto é, vocês não vão ter ali nem PowerPoint, nem filmes. Depois o filme haverá um filme sobre a empresa que será colocado na plataforma, mas tenho a certeza que vamos ter aqui uma hora e qualquer coisa bem passada. E, portanto, António, muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é António Parada. Não há PowerPoints. Quem quiser dormir, esteja à vontade. Eu só falo para os que querem ouvir. Portanto, estejam completamente à vontade. Social media, façam o que quiserem. Não tem problema nenhum. Mas eu tenho que dizer muita coisa, porque eu tenho muita coisa para dizer. E, portanto, brace yourselves. So, lesson number 1. We do this in English. If you don't like it, tough. Because life is absolutely tough. And our company operates in English. So everything we do, every email we write, every PowerPoint, everything, any collaboration is done in English. That's the hallmark of an international company. A company that does things and writes things in Portuguese. Either it's code and you annotate the code in Portuguese, or you produce textiles and you put the standard operating procedure in Portuguese, is not an international company. It's a Portuguese company that sells abroad. That's very different from being a Portuguese company, from being an international company. So this is lesson number 1. So who am I? I was born in Matosinhos. Everybody knows it's the center of the universe. No comments about Matosinhos. Otherwise, you have troubles with me. I was born in a very poor family. I went through the public school all the way to university. I graduated in biology. Yes, I'm perfect, I know. I did my MBA because everything I wanted to do in life was to build stuff. That's what I want to do. That was my dream. I didn't know what I wanted to build, but I wanted to build stuff. I didn't even know that you have to become a founder and owner or CEO of a company to, build stuff. So my first job was in Bial, the medicine that Bial has in the market. If you read the medicinal chemistry paper, which obviously you won't, but it would be funny, it has my name on it. So I was one of the first people that worked on Zebenix. Back then it was called BIA 2091. And then, of course, I moved on, did the MBA. It was very, very important for me because I had no clue how to build companies, and that gave me the tools. Every time I was awake in the MBA, I learned. So it was really important to me. With the MBA, I decided to move on from Bial and went to do tech transfer. And then with tech transfer came companies. And I started my first company with a VC-backed fund, and then went on to manage an antibody discovery company called Ablinks here in Portugal. And then when Ablinks closed, we decided to start our own company called Fair Journey Biologics. So that's, in a nutshell, that's the story. So lesson number 2 is you have to accrue experiences in life. Of course, we can dive down and get more granularity in any part of my track record, but honestly, it's pretty boring. But the important thing is you have to accumulate experiences. And accumulation of experience is time consuming. So you progress in life as you accumulate experiences. So the trick to be successful in life, either you're an entrepreneur or a successful human resources in whatever company, is to accumulate experiences. The more experiences you accumulate over your lifetime, the faster you progress. That's lesson number 2, right?
obviously you don't understand that concept, but I will exemplify. How many of you have a summer job? Very few. Summer job is accumulation of experiences. Yes, we all know daddy and mommy pays for the expenses. It's not about the money, or it's not about just the money. It's about experiences. If I'm going to recruit somebody and I see the CV from you after you graduated, and there is one person that puts on the CV that it has a summer job, I'm going to recruit that person over everybody else, because that person has more experiences than the rest. So accumulation of experiences is very, very important as you go through life. Doesn't have to be the same experiences for everybody. Doesn't have to be in the same field, the same expertise, but accumulation of experiences is critical. You know what the panda said when it reaches the top of the mountain? No? Ooh, there's another mountain. That's nestle number 3. So every time you get somewhere in life, every time you think, oh, I've done it. No, you didn't. There's another mountain. It's called life. So there is no end to this other than death. But let's not get, emotional about it. So the point with this lesson is that we're here to challenge ourselves every step of the way. That's what was being taught here. Because, you can always be a civil servant. Is that what you want to be? That's fine. I have plenty of friends that are civil servants, and they're fantastic human beings and very, very professional. But they don't have the drive to create. This is what we're talking about. How do you have this drive to create? Right? So next lesson, I think it's number 4, is maybe you've heard this comment that the harder I work, the luckier I am. That's crap. That's wrong. That's absolutely 100% wrong. And I'll explain why. I know plenty of people, and unfortunately probably you also do, that have been working very, very hard through life, in your case much less than mine, but they never had that lucky break. So I know plenty of people that worked a lot, created companies, worked enormously and failed. So that axiom must be wrong. So the right one, to me, is you gotta work extremely hard that when Lady Luck knocks on your door, you can open the door and let her in, and then you'll be extremely successful. So that's the key. Understanding when Lady Luck knocks on your door. Because for some people, they go through their entire life and Lady Luck never knocks on the door, regrettably. So this is key. And I'll explain to you why. Because Professor Alberto told me, you gotta tell them how you started Fair Journey. And now we'll talk about Fair Journey. So remember, I was the head of an antibody discovery team here for a Belgian company called Ablings. There were IP issues, complicated story, we'll not go there. But they decided to close the site. So I was out of a job. I was going to be out of a job. And a friend of mine called me and said, his name is Tim, Antonio, you should start a contract research organization on antibody discovery. And I said, what? Well, I don't even know what you're talking about. He said, no, look, we'll help you. We'll lend you some money. We'll give you a project. You gotta, it's not enough money, but, you need a bit of money. But we'll help you. But you should start a CRO. It's called a CRO, Contract Research Organization. You should start a CRO on antibody discovery. So
my point on this topic is I wasn't even smart enough to create my company. Somebody else told me to create my company. That's what I mean, that Lady Luck knocks on your door. That's what I mean, that you gotta be ready when Lady Luck knocks on your door. And we were ready, me and my founder, Maria Pajuel. We were ready. By the way, she was a professor in biotechnology. So we were ready. And, you know, with the money that Tim lent us through, of course, his company called Argenix, worth 30 billion euros. I got credit from all our suppliers. We put money, me and Maria put money. So we got like 200,000 euros. With 200,000 euros, we bought a lot of second-hand equipment. Our ice machine was, you know, in the lab, you regularly need crushed ice to do experiments at 4 degrees. So our ice machine was, we would buy plastic bags for caipirinhas in Continente and put it on a normal freezer and then take it out and use that as crushed ice because we didn't have enough money to buy an ice machine. When we bought a second-hand ice machine, we threw a party in the company. With obviously everybody paid for its own beers because we didn't have any money, right? So so that's another lesson. It's really hard to start companies. Really, really, really hard to start companies. You have to have a drive to start companies. My drive is to build stuff. Your drive could be, well, I want to be filthy rich. Your drive could be, I want to heal the world. I have good friends that build very successful companies with very different objectives from mine. Some of them want to be extremely rich, billionaires. So this is an important topic. You should not try to normalize your drive for entrepreneurship because each has its own. And you need to understand that you need to capitalize on your drive. You need to understand the drive. Now, so that's how we started the company. I usually say we started the company with 1,000 euros of equity and a list of friends. Reputation, that's another topic. Reputation takes you a long way in any business. If you don't have a reputation, you don't have anything. So what helped me here was my father, because remember, we were born in a poor family. So my father was a very, very smart person. And one day he told me, son, we're born poor. And poor people, like everybody else, poor or rich alike, have one thing when they're born. They have their honor. You gotta cherish your honor. Because if you lose your honor, you have nothing. Rich people, they have their honor and their money. So even if they lose the honor, they still have the money. So you only have one asset, and every man is born with that asset. And by man, I mean everybody. So please don't start, okay? My point is, honor is an intrinsic value that everybody carries. And it has spillover effects, for example, in your track record, in your reputation. If you don't cherish that, people don't do business with you. And this is very, very important because you're thinking, oh no, wait a second. You operate across the globe, which we do. We have clients in every major first world country. So yes, we don't sell to Ecuador, not that there is anything wrong with Ecuador, it's just they don't have a biotech scene. So obviously we don't sell to Ecuador. But every country you can imagine, you know, South Korea, Singapore, Japan, China, all European countries with biotech or pharmaceutical companies, the United States, Canada, we sell to every single one of them. For you to do that, you need a reputation. If you don't have that reputation, people just don't buy from you. And when people see Fair Journey, they know that we deliver,
they know that we are, it's a term used, it's a reputable company. So that's another lesson. If you go through business, if you go through life, professional life, when you tell somebody that you're going to do something, you do it. If you don't, in my company, you're fired. Period. The only alternative for you not to do something that you set out to do is if I see you working until you drop dead to manage that. An example. We work with virus, it's called phage display, it's complicated, we're not going to go through there. And virus escape, right? They're everywhere, right? We have 5 or 6 measures to contain virus in our labs. Is it 100% proof? No, obviously. So, but if one day this happens and there is a leak of one of our virus, they're completely safe. I need to demonstrate to my clients that we went above and beyond what is standard in the industry, and that preserves my reputation, because then my client will know, okay, they did above and beyond. So reputation is critical on life. Now, most important lesson. Now, you guys stop talking, just listen, okay? Just listen. Now, this is really important. A couple of years ago, maybe, the Catholic University has this scientific paper. There was a scientific paper on sociology where a person, it's in The Economist, I don't remember, but shouldn't be very difficult to find. A sociologist went around and did inquiries to successful people in all fields, the most successful artist, the most successful football player, the most successful business person, the most successful pilot, so they went around numerous professions. They went around in numerous professions and they asked the same inquiry on what they saw as the key factors for them to be successful. And there was only one that is common to everybody. You want to take a guess which one it was? No. Come on, guys. Nothing? I'll say it in English and then I'll say it in Portuguese so that it gets burned into your brain. It's called grit. It means, in português, quer dizer perseverança. Quem não tem perseverança, falha. Quem não tem a vontade de vencer, de ultrapassar obstáculos, falha. Eu vejo isso todos os dias na minha empresa. Todos os dias na minha empresa. Eu vejo isso, pessoas pouco mais velhas que vocês, com 25, 26, 27 anos, só porque alguém lhes disse assim mais qualquer coisa que eles não gostaram, ou porque não tiveram bónus no final do semestre e achavam que tinham bónus, vão-se embora. Tenho 2 colegas minhas, da parte comercial, vão embora agora, demitiram-se as 2. Sabem qual foi a razão? Trouxemos um consultor de fora para analisar esta parte, para elas terem mais ferramentas para trabalharem melhor. E elas amoaram e despediram-se as 2. E querem saber o que é que elas vão fazer? Nada. Nada. É absolutamente chocante. É absolutamente... E nós falamos com elas, mas vais embora porque isto está a ficar aborrecido. Depois agora vem o Gary.
Não, decidimos, já estava desmotivada, vou-me embora. Este é o exemplo mais recente. Este ano já foram para aí umas 5 ou 6 nesta situação. Nós tivemos estagiários a ir para a empresa, que nós pagamos, a dizer, tem que me pagar mais 20 euros. E nós dissemos, não podemos, porque isto é uma coisa cofinanciada pela, não sei o que é, eu não sei bem os termos, e portanto isto é obrigatório, eu não posso mexer no salário. Mas olha, o estágio são conversas reais. O estágio são 6 meses. Ao fim de 6 meses, se nós gostarmos de si, você entra para os quadros da empresa e o salário não vai ser igual. Se não me pagarem mais 20 euros, eu não vou. E não vieram. E não vieram. É absolutamente chocante. Absolutamente chocante esta atitude. E depois as pessoas perguntam-se: porque é que eu não progrido no trabalho? Essa é a razão. Não há perseverança. Não há vontade de ultrapassar obstáculos. Não há vontade de vencer. E enquanto vocês não tiverem vontade de vencer, vocês não vão a lado nenhum. Eu pensei bastante tempo se vos perguntava quem é filho de pessoas que têm empresas. Não vou perguntar. Fica a pergunta, mas não quero resposta. Pensar, eu vou trabalhar para a empresa do pai ou da mãe, não é vencer. É apenas continuar o trabalho do pai e da mãe. Isso não é vencer. É apenas continuar o trabalho do pai e da mãe. Vencer é como, atenção, não tem mal nenhum o pai ou a mãe terem empresas. Também tenho filhos e não é por causa disso que... Querer vencer foi o que o George, um amigo meu de 24 anos, portanto um bocadinho mais velho que vocês, 24 anos, me disse: eu vou criar novas tecnologias na agricultura. E saí da empresa do meu pai para fazer isso. Que eu trabalhava com a empresa do meu pai. E, portanto, vou criar novas tecnologias para a agricultura. O pai do George produz 25% das batatas do Reino Unido. Vocês conseguem imaginar o tamanho daquela empresa? Mas a vontade de vencer do George é de tal ordem, ele vencer não é do pai dele. A vontade dele de vencer é de tal ordem que ele disse: não, eu vou sair da empresa do meu pai e vou criar tecnologias para a agricultura, porque a minha paixão é a agricultura. Eu sei que um dia eu vou herdar a empresa do meu pai, mas nessa altura eu quero ter a minha reputação, eu quero ter o meu track record. Percebem? Portanto, isto são as lições que eu tenho para vos dizer. Podemos falar agora sobre coisas, podemos falar sobre a Fair Journey. A Fair Journey é muito tecnológica, não vale a pena perder muito tempo. Nós somos a empresa que tem mais doutorados em Portugal. Nós temos 14 anticorpos em ensaios clínicos, ou seja, um dia gostaríamos muito que um destes anticorpos chegasse ao mercado e tratasse pessoas. Portanto, eu acho que é uma coisa muito meritória daquilo que nós estamos a fazer. Um outro número que eu gosto, que é absolutamente fantástico. Esta empresa, que é chocante para vocês. Sim, para vocês. Todos os que não têm pais com empresas, que estão aqui, e os que têm pais com empresas. Portanto, é chocante para vocês todos. A minha empresa já criou 15 milionários. Portanto, a minha empresa, fundada por mim e pela Maria, certo? Já deu prémios em ações a pessoas que, nos nossos ciclos de financiamento, que são diferentes de capital de risco, também podemos falar sobre isso se quiserem. Sempre que houve um destes ciclos, essas pessoas venderam as ações e ficaram com mais de 1 milhão de euros na conta. 15. Quantos empregos há em Portugal? Isto para as pessoas que não têm pais com empresas. Quantos empregos é que há em Portugal
com potencial de receberem ações de uma empresa já estabelecida que vos torne milionários? Zero. Quantos dos filhos que têm pais com empresas, essa empresa criou milionários além da família? Zero. Um bocado estranho isto, não é? Esta estatística. Mas nós criamos 15 milionários, portanto. E eu e a Maria. Maria, entretanto, reformou-se, infelizmente, por assuntos de saúde. E eu e a Maria preferimos dar dinheiro às pessoas, através de ações que eles depois venderam, do que ficar com esse dinheiro. E vocês dizem, está bem, 15 milhões de euros. Nós todos lemos o Financial Times, são 900 milhões de euros e não sei o quê, não sei o que mais. Não. Há pessoas que ficaram com mais de 10 milhões de euros na conta. E não foi uma. 4 pessoas que não foram fundadoras da empresa ficaram com mais de 10 milhões de euros na conta. Perceberam isto? Portanto, um fator de sucesso é partilhar o valor. É fazer com que as pessoas acreditem em conjunto. Esqueci-me de uma lição pequenininha. Vocês estão a acabar o vosso curso de gestão, certo? E quando forem grandes, querem ter um bom emprego. E uns de vocês vão para as empresas do pai e da mãe. Desculpem, eu vou dividir no mundo assim, porque vai haver carreiras muito diferentes e vocês têm que perceber isto. Lembrem-se, eu não tinha pais com uma empresa. Pelo contrário. Eles lutavam para o dinheiro chegar até ao final do mês. Uns vão para a empresa do pai e da mãe, outros vão tentar uma carreira que pode ser nacional ou internacional. Eu vou pôr a coisa em perspectiva. A Camila Meroni é uma das analistas que trabalha numa das empresas de capital de private equity connosco. Camila Meroni. Uma miúda, tem 27 ou 28 anos, inteligentíssima. Quantas entrevistas ela fez para ter o privilégio de trabalhar comigo? Números. Vá. Está tudo a dormir. Esta é uma pergunta fácil. É só um número. Podem tirar qualquer número. Uma. Mais. 2. 7. Mais. Quantas? 13. A Camila teve que passar por 13 entrevistas para poder trabalhar comigo. E não fui eu que a recrutei, foi a G.A. Joe Capital. 13 entrevistas. Até modelos financeiros ela tem que fazer, portanto, case studies de modelos financeiros para poder ir trabalhar para a G.A. Joe Capital. Portanto, isto é o quanto intenso é a seleção de pessoas para ir trabalhar para a City em Londres, não é? Porque a G.A. Joe está na City, ou para Wall Street. Eu conheço bastantes pessoas na JP Morgan, que foi o banco que nos assessorou nesta última transação. Qual é a média de horas de trabalho por semana na JP Morgan para os analistas? Que é hora de entrada, que é o que vocês vão sair, é para onde é que vocês vão. Quanto? 56 mais. Mais de 70. Mais de 80. 100. A quantidade de horas médias. Média? Não, é pior. É que não é máxima, é média. A quantidade de horas médias trabalhadas por um analista em Wall Street são 100 horas. E para terem o privilégio de o fazer, têm que passar por 12 ou 13 entrevistas. Mas as pessoas que saem de lá têm um currículo na JP Morgan, têm um currículo na Goldman Sachs. São júniores, como a Camila e a Ali e outros, mas já veem as finanças por dentro e por fora de uma empresa como a Fair Journey, que é líder mundial. Conclusão: vocês são uma cambada de preguiçosos.
E, portanto, a vossa atitude, se querem ter sucesso a criar, ou porque querem ser muito ricos, ou porque gostam de criar coisas, ou porque querem tratar o mundo, isso cada um é que sabe. Se querem ter o sucesso a criar, dentro da empresa dos pais, fora da empresa dos pais, com empresas tecnológicas, eu também criei dentro da Bial. Atenção, nós podemos ser muito criativos dentro da organização. Mas se querem ter este sucesso, vocês têm que ter muita perseverança e têm que dar o litro, porque senão alguém vai passar-vos à frente. E acabei. Muito bem. Eu ia passá-lo à frente agora, dizendo que agora era melhor ouvir. Pronto. Muito bem. Muito obrigado, António. Polémico, como eu esqueci-me de dizer isso no início, frontal, aqui no mínimo. Vamos lá então agora à vossa parte da atividade. Vamos começar por uma pergunta feita por um nome famoso, o Eduardo Lourenço. Quem é o Eduardo Lourenço? Na verdade, esta pergunta... Olá. Há aqui uma outra também do mesmo grupo, que é complementar. Eu depois faço essa segunda. Bom dia. Ao longo da sua carreira, passou por diversas fases, diversas empresas de biotecnologia e farmacêutica. Como é que essas empresas anteriores moldaram a sua abordagem em relação à inovação e ao desenvolvimento de produtos na Fair Journey Biologics? E como aplica essas lições no dia a dia da empresa? É uma boa. Deixe-me só Sim, agora. sim, Há sim. uma que é do mesmo grupo e, portanto, não a vou chamar. Era o João Rodrigues que viria cá, pelo menos se estiver bem. João E Rodrigues. é do mesmo grupo dele, não é? Portanto, a pergunta é complementar a esta, porque é olhar para a sua trajetória, desde a sua experiência nas várias empresas, portanto, como é que essas vivências influenciaram as suas decisões. Portanto, a outra tinha mais a ver com dia-a-dia e a inovação, e esta tem a ver com a liderança e como é que isso influenciou as suas decisões na liderança da Fair Journey, essa experiência anterior, especialmente em momentos de crise ou incerteza. Portanto, há aqui um detalhe. E se poderia partilhar um exemplo que ilustrasse esta conexão. Portanto, sim. É duplamente... Eduardo, pode... Você não sabe não, como é? O brasileiro sabe quem é que foi o Eduardo Lourenço ou não? Era um poeta. Era um escritor. Sim, pronto. Muito bem. Bom, primeira parte Não da é mau. pergunta. Já. Primeira parte da pergunta, já falamos um bocadinho, que é o acumular de experiências. Portanto, todas as experiências que nós passamos pela vida são absolutamente relevantes. Pronto. Quando eu disse experiências, nem todas são boas, médias ou más. Isto é uma mistura de tudo, a nossa vida é mesmo assim. Há uma mistura de sucessos, há uma mistura com insucessos. Eu acho que nós aprendemos mais com os insucessos do que com os sucessos. Porque o sucesso, já diz o ditado, acho que foi Napoleão, o sucesso gera complacência e o insucesso gera inovação. Portanto, eu tenho milhares de experiências com insucesso. Tenho que escolher com cuidado, porque ninguém me quer ver chorar aqui, e algumas são francamente más. Francamente más. Vou-vos contar uma para vocês verem como a vida é. Não, mas esta não é assim tanto de inovação. Não, é de inovação. Ok, vamos usar esta. Eu fiz parte de uma associação europeia de transferência de tecnologia, que junta os profissionais todos de transferência de tecnologia. Vou usar um exemplo que é menos técnico, porque se for muito científico, depois também pode-se perder aqui um bocado. Quando eu entrei para o board da associação, eu vinha de um país pobre, Portugal, com muito poucos pergaminhos na área da transferência de tecnologia e, portanto, para mim era muito importante que a Associação Europeia, que representa o setor, olhasse para o setor e educasse as pessoas do setor. E, portanto, parecia-me natural que a Associação Europeia criasse cursos de transferência de tecnologia para apoiar os países como Portugal, como a Estónia, a Letónia, portanto, os países mais recentes ou com menos pergaminhos nesta área, os profissionais aprendessem mais depressa e
depois tivessem as boas práticas. Foi uma luta enorme na associação porque os dos grandes países, Alemanha, França, Inglaterra, não estavam assim tão virados para isso. Mas perseverança, eu lá consegui convencê-los a fazer o primeiro curso de transferência de tecnologia. O curso foi um sucesso absolutamente colossal. Aliás, a associação agora é conhecida pelos cursos que dá e nem sequer pelos congressos, que na altura era a única coisa que fazia, era fazer 2 congressos por ano. Portanto, agora a associação é conhecida pelos cursos que dá. Eu tinha um board seat para 4 anos e os meus colegas expulsaram-me ao fim de 3, com inveja do que eu fiz. Pronto. Chama-se vida. Um tipo tem sucesso, cria uma coisa que tem valor, a associação é hoje conhecida por isso, e os meus colegas correram-me do board. Portanto, o que é que eu aprendi com isso? Aprendi que nada me detém. Nada. Nada. Não há nada que me consiga parar, só se eu morrer. E eu faço as coisas como quero, quando quero, e a única coisa, claro que me magoou imenso uma coisa dessas, como devem imaginar, magoou-me imenso, mas a única pessoa que consegue pôr no currículo que fundou e organizou os congressos, os cursos, sou eu. E ainda hoje há pessoas que reconhecem isso. Portanto, outra lição na vida, nós não conseguimos agradar a todos. Não sei se respondi, mas podemos dar mais insucessos mais técnicos. Por exemplo, não consegui ser chefe do Laboratório de Investigação Farmacológica na Bial, porque não tinha doutoramento. E eu era o mais produtivo, era o mais antigo, era o que fazia mais experiências, o que sabia mais, o que trabalhava em mais projetos, e quando não tinha doutoramento, não consegui. Eles aqui também falam como é que aprendeu com isso, ou melhor, a pergunta também é o que é que aprendeu, e portanto se depois, sei lá, no caso da Fair Journey, eu diria que o seu diretor de investigação pode ser um ilustre desconhecido. Isso. É. As duas pessoas mais importantes no departamento de Discovery and Engineering, desculpem que nós usamos muitos inglesismos, tem que ser, não é? O João Santos e a Joana Queiroz, nenhum nem outro são doutorados. Portanto, o que eu aprendi aí foi a avaliar as pessoas para além do rótulo. E a outra parte que eles diziam, em momentos de crise ou incerteza, essas lições serviram para alguma coisa ou... Em momentos de crise ou incerteza é quando nós descobrimos quem está ao nosso lado. É nesses momentos, quando as coisas começam a tremer, quando começam a aparecer as dúvidas, e que nós percebemos quem é que está ao nosso lado. E às vezes, eu agradeço esses momentos de incerteza, porque me permitem tirar a prova dos 9 sobre as pessoas que estão ao meu lado. E às vezes não gosto do que vejo. Mas é assim. Mas ao longo do ano, ao longo do tempo, fui colecionando pessoas que são fora deste mundo de desempenho. Uma delas era professora aqui, a Rita Teles, é nossa diretora financeira, e fez um processo com private equities no valor de 900 milhões de euros. Só que há um detalhe, a Rita tem 38 anos. A Rita tem 38 anos e é a CFO de uma das maiores, se formos por capitalização, se formos por valor absoluto de 1.000 milhões de euros, seguramente a Fair Journey está no top 20 das empresas em Portugal. Portanto, a Rita é CFO com 38 anos de uma das top 20 empresas em Portugal. E tem 38 anos.
e tem 38 anos e chegou lá porque tem perseverança. Bom, claro, tem que ter inteligência, tem que ter capacidade técnica, porque senão também não vamos a lado nenhum, não é? Senão, não é? Mas eu acredito nas pessoas. Acredito noutro. Também vos roubei agora no mês passado o Manuel Chabrera, para Business Owner da Logística na Fair Journey. Também saiu daqui, era o responsável de infraestruturas daqui da Católica. Também se juntou a nós. Eu acredito nas pessoas. Eu apresentei na JP Morgan, isto foi o que eu aprendi. Eu aprendi que aprendi que a Fair Journey, por exemplo, nunca teve um business plan. Eu nunca escrevi um business plan para a Fair Journey. Porque eu não posso escrever nada, porque eu não sei quem é que vem colaborar comigo. E eu adaptar, se fui eu que escrevi o business plan, é a minha ideia, certo? E eu adaptar aquilo que eu tenho na minha ideia ao Manuel Chabrera, só estou a usá-lo como exemplo, porque ele entrou a 1 de outubro, é absolutamente ridículo. Eu tenho aqui ter com ele e dizer, pá, faz o que tu quiseres, eu apoio-te. Nós temos que criar valor e eu apoio-te. Portanto, o empreendedorismo, diria eu. Muito bem. Vamos mudar o chip de agora para mais questões, embora acabássemos de ouvir que não há um business plan, mas vamos mudar para o chip para a parte da estratégia de evolução da empresa. E eu convidava a Emma Alexandra Costa. Está ou não? Não? Está. Para vir cá abaixo fazer a pergunta. A Fair Journey cresceu de uma startup do Porto para uma das principais empresas globais no setor de anticorpos. Quais foram os principais desafios que enfrentou nos primeiros anos de empresa e quais as estratégias de crescimento considera terem sido mais eficazes? Gosto dessa. Fair Journey nasceu em 2012. No mesmo ano nasceu a AppCheck na República Checa. Nasceu a Fusion Antibodies na Irlanda. No mesmo ano. Nasceu a ModiQuest, já tinha um ano, portanto já estava à frente de nós todos. E nasceu a Iontas. Vem aí uma pergunta sobre a Iontas, não é? Uhum. Ora bem, nós usamos uma tecnologia chamada Antibody Phage Display. O fundador da Iontas foi o tipo que inventou Antibody Phage Display. Portanto, ele é que inventou a tecnologia. Certo? Portanto, nasceu uma empresa na Irlanda, outra em Cambridge, UK, o centro do mundo dos anticorpos, outra na República Checa e outra na Holanda e outra em Portugal. Qual é que teve sucesso? A portuguesa. Porquê? Keep your eye on the ball. Era o que o time estava sempre a dizer. Aquele meu amigo dizia, António, keep your eye on the ball. Focus on clients. Focus on clients. Se nós tivermos sucesso, o mercado recompensa-nos. Portanto, nós não precisamos nos preocupar com o mercado. O mercado recompensa-nos. Se nós não tivermos sucesso, morremos. Pronto. E a verdade é que if you keep your eye on the ball, you'll be successful. And the ball is the client. Respondi? Muito bem. Havia aqui uma outra pergunta mais sofisticada, que era como é que tinha sobrevivido num mar vermelho de tubarões, mas o António respondeu. Vamos mudar agora, mais uma vez, o chip e para outra questão que é relativamente... Já foi aqui, digamos, tangenciada. Para isso, eu convidava a Inês Diniz Vieira, que está aqui, a vir fazer a pergunta, é do workshop 2, do grupo 2 do workshop 2, portanto, não sei se a tem aí, portanto é aquela. Ok, força. De que maneira os programas de MBA financiados pela empresa e o incentivo à qualificação dos trabalhadores ajudam a enfrentar os desafios de profissionalização e da gestão estratégica e que desafios específicos surgem na conciliação entre a excelência científica e a necessidade de uma estrutura de gestão profissional eficiente? Estes alunos são bons. Ele, por acaso, já agora que está aqui a dizer, malta... eu vi-me atrapalhado para selecionar as perguntas, porque elas são, no geral, todas boas. Malta, parabéns. Portanto, parabéns, malta, a sério. Um bom trabalho sobre, pelo menos nesta primeira... Não se deslumbrem, porque ainda faltam mais dois. Vamos ver, mas até agora, so far so good. A sério, parabéns, estou impressionado. É uma boa pergunta, sim senhor. Lembrem-se, eu acredito nas pessoas e acredito que a pessoa deve
crescer e diferenciar-se na empresa, e eu tenho pouco controlo sobre o que é que isso acontece. Portanto, o que nós fornecemos, que é um conceito que eu apresentei numa coisa chamada JP Morgan Healthcare Conference em São Francisco, tem 50 mil pessoas. É uma coisa que eu chamei playground, mas não, depois um dia podemos falar só sobre isso. Mas é um conceito muito estranho. Mas o que eu acredito é que as pessoas têm o direito de crescer na empresa. Então, nós, como é evidente, o treino na empresa é brutal, não é? Porque mesmo uma pessoa saindo daqui da biotecnologia não sabe fazer feitos display e, portanto, precisa de meses para aprender. E nós somos muito intensos no on-the-job training. Portanto, nós passamos a vida a treinar as pessoas, sempre. E mesmo assim não chega. E vão a conferências e isto e aquilo. Portanto, essa parte é constante. Além disso, o professor Alberto vai ficar zangado comigo. Além disso, um dia eu telefonei para a Porto Business School. Para a concorrência. Para a concorrência. Então, telefonei para lá, mas eu telefonei porque eu tenho um motivo, é que é mesmo ao lado e dá-me jeito, porque senão se as pessoas vierem aqui perdem tempo no trânsito e esse tempo sou eu que estou a pagar. Não é? E então telefonei para a PBS e disse, literalmente, eu tenho testemunhas, disse, boa tarde, queria comprar 10 MBAs. E eles disseram, desculpe, isso, queria comprar 10 MBAs. E diz ele, isso não faz sentido nenhum, não é? Você é uma pessoa e quer comprar 10 MBAs. Isso. Pois é exatamente isso que eu quero. Eu quero comprar 10 MBAs. Ele, para quê? Disse, olha, expliquei, eu tenho uma empresa e nós, durante 10 anos, comprometemos-nos a, durante todos os anos, mandar 1, 2 ou 3 pessoas para aí para fazer MBAs. E quando acabar os 10, eu compro outros 10. Mas já agora quero 50% de desconto. Que eles deram. Por acaso não foi 50%, foi para aí 45%. Só para me chatear. Portanto, eu poupei imenso dinheiro. Portanto, o MBA, eu não sei quanto é que custa, mas vamos supor que custa para aí 30 mil euros. Eu não sei ao certo, mas com os custos todos, não é? Os meus colegas, eu pago 15 mil euros para potenciar o sucesso de um colega meu, parece-me pouco. Eu estou disponível para isso. Desde que a empresa liberte recursos, eu estou disponível para isso. Parece-me barato. Desculpem-me a expressão. Mas o meu colega, e reparem que eu uso a expressão colega, não uso a expressão colaborador nem empregado, mas o meu colega percepciona que recebeu 30 mil euros líquidos, porque é o preço de um MBA. Que, dado o nosso amigo Luís Montenegro, não é? Nós temos que trabalhar para ganhar 60 mil euros para ter os 30 mil euros para pagar o MBA. Certo? Ora, 60 mil euros em custos marginais de uma pessoa com um emprego a começar precisa de 5, 10 anos para poupar para esse MBA. E eu dou o MBA às pessoas, porque as pessoas merecem. As pessoas merecem isso. E faço mais. Acordei alguns agora com esta e faço mais. Não é preciso bocejar tanto, meu. E faço mais. Não obrigo nenhum dos meus colegas a assinar que tem que ficar durante 2 ou 3 anos na empresa após o MBA para me pagar o MBA. Portanto, eles podem fazer o MBA e ir embora. Certo? Alguma vez alguém fez isso? Sim. Reparem, se eu... eu sou muito analítico. A minha vida é esta. Eu sou muito obcecado e, portanto, o meu cérebro passa a vida a correr cenários. Quais são os 2 cenários alternativos? A pessoa vai ou a pessoa não vai. Não há mais nenhum cenário. Certo? Portanto, é muito binário, não é? Desculpem que às vezes foge-me para o inglês. Portanto, se a pessoa fica, vai pensar, o António é mesmo fixe. Ele nem me obrigou a assinar um papel. Não só fica contente de ter o MBA, como fica contente de pensar, porra, ele é mesmo porreiro. Portanto, ganho 2 vezes, certo? Se a pessoa vai,
E eu paguei 15 mil euros para saber que aquela pessoa is a piece of... Parece-me barato. Portanto, eu acabei de descobrir, por 15 mil euros, que aquela pessoa que eu achava que era espetacular é uma aldrabona, porque uma pessoa que faz o MBA e se vai embora no dia a seguir é um sem caráter. Portanto, eu paguei 15 mil euros para descobrir que essa pessoa é um sem caráter. Parece-me barato. Então, tem aqui uma segunda parte da pergunta, que não tem a ver só com os MBAs, porque uma parte era MBAs, a outra é ter lá os cientistas loucos e como é que isso... como é que se concilia isso com gestão, com aquela disciplina, com... É assim, não há disciplina. Não há disciplina. A expressão em inglês is herding cats. Do you know this expression? Herding cats. Have anybody tried to herd a group of cats? Portanto, essa é a expressão. Portanto, gerir cientistas é muito diferente de gerir um chão de fábrica, é muito diferente de gerir a católica, é muito diferente de outro tipo de... A católica, podemos discutir isso um dia destes. Não, cientistas de biotecnologia, não desta parte. Não estava a pensar na biotecnologia. E, portanto, nós aqui temos que criar uma cerca e dizer, este é o vosso limite. Dentro do limite, podem fazer o que quiserem. Porque se nós tentarmos espremê-los muito, a frustração tem níveis exponenciais. E, portanto, é preciso muita cautela como se gere. Por exemplo, já agora, para ainda piorar a questão, é que os cientistas em Portugal têm níveis de aborrecimento e níveis de stress diferentes, por exemplo, dos cientistas no Reino Unido. E por isso, o que... É assim. Portanto, e depois amuam. Os cientistas amuam. Os cientistas, por exemplo, John McCafferty, que foi o fundador da Iontas e o inventor do Antibody Phage Display, é um absoluto gênio. Absoluto gênio. Não é? Trabalhar com ele é um inferno. Um inferno, porque ele depois pega nas amostras e leva as amostras para um amigo dele na faculdade e depois nós dizemos, as amostras foram para Cambridge. A amostra é de um cliente. Pois é. Eu vou lá. E depois volta. Então, e as amostras? Ele também já não sabe onde é que as tem. Pronto, estão a ver? Portanto, a loucura é total. Portanto, não se consegue gerir o indivíduo, só se consegue criar uma zona onde esse indivíduo opera. E dizer, em circunstância alguma, pode extravasar esta zona. Porque se tentarmos espremê-los muito, eles vão-se todos embora. Ainda há aqui uma outra parte, porque esta pergunta era complicada, não era assim uma pergunta, você elogiou-a e agora tem que pagar a fatura, não é? Porque diz, e como é que a excelência científica, não é? Depois, como é que isso é compatível com a necessidade de uma estrutura de gestão profissional e eficiente? Certo, pronto. Mas agora nós agora já estamos numa coisa que é difícil. Eu estou a tentar sempre puxar nas minhas respostas o mais possível para o generalista, para vocês também levarem alguma coisa daqui para casa e pensarem, mas isto não foi uma total perda de tempo. Pronto. Agora nesta eu não consigo fazer. Lembrem-se que tem tudo a ver com reputação. Foi por aí que eu comecei. Eu sou cientista. Portanto, eu quando lhes digo é por ali, eles aceitam a minha opinião. Porque eles reconhecem em mim um par. Portanto, não só eu sou bom gestor, e não digo isto como autoelogio, digo apenas porque os números o provam, não só eu sou bom gestor, como sou um mais ou menos cientista. Mas mais ou menos cientista é suficiente para eu lhes dizer, chega, e agora vão fazer de outra maneira. E eles aceitam porque reconhecem em mim um par. Portanto, é um bocado trick answer, mas é o que eu não consigo evitar. Mas então eu aqui nem sequer vou... Obrigado. Tenho aqui uma outra pergunta que tem um bocadinho a ver com isso. Deixe-me cá ver onde é que ela está. Mas é basicamente... Bom, basicamente que há alguém que faz a pergunta que é abrindo,
tendo a entrada no capital de empresas que são de base financeira, não é? Qual é o seu feeling sobre a potencial intrusão dessas pessoas na sua gestão? Outra boa pergunta. Há uma pergunta que está a vários grupos. Desculpem lá, nós estamos agora a ficar, mas eu já lhes disse que vocês estão... Podia ser qualquer uma das perguntas. Portanto foi é uma boa pergunta. Mas esta surgiu, como podem perceber, porque... É uma pergunta muito importante. Porque, por exemplo, as indústrias financeiras, private equity, venture capital e public funds, para eles a vida é um PowerPoint. Quando eu falo com a Camila, ou com o David, ou com a Ali, para eles gerir pessoas é sempre um PowerPoint. E eles não reconhecem o problema se ele não estiver no PowerPoint. E isso é muito redutor da vida deles. Por exemplo, uma das coisas que eu advogo aos meus colegas, que já agora são pessoas excelentes, são pessoas fantásticas, e fazem um esforço enorme para compreender aquilo que nós fazemos. Mas uma das coisas que eu estou sempre a dizer é para pegar nos júniores e pô-los na nossa empresa durante 6 meses ou durante 1 ano para eles aprenderem. Ou seja, a profundidade de conhecimento, o que é que eu quero dizer? A profundidade de conhecimento que a Rita Teles tem é incomparável com a profundidade de conhecimento do David Hall, que tem mais ou menos a mesma idade. Ou seja, a Rita está anos-luz à frente do David Hall, porque o David Hall acha que o mundo é um PowerPoint. E, portanto, isto é uma situação muito, muito explosiva, muito delicada, e tem que ser gerida com muito cuidado, porque senão o PowerPoint toma conta da vida da empresa. Quando o PowerPoint toma conta da vida da empresa, acabou-se a empresa. Por isso, uma das coisas que eu sou conhecido na indústria financeira é a frontalidade. É eu lhes dizer não. É eu, por exemplo, um advogado pô-lo na minha spam list. E isso não se faz. E eu disse, olha, você vai para a spam list. Porque você nem sequer é digno de me mandar e-mails. Portanto, nós ou pomos as coisas em perspectiva rapidamente ou podemos ser atropelados pelo Excel. Muito bem, nós estamos quase a chegar ao fim. Eu vou atropelar aqui também uns... Posso ir fazendo um comentário? Pode, força. Eu depois tenho uma surpresa para si, que acabou de ser nomeados os prémios Nobel da Química. Depois vou-lhe dizer quem é que são. Mas não é você, não é o Parado. Mas... Ok, deixem-me fazer uma coisa uma clarificação. Então, eu paguei o meu MBA, quando estava na Bial, eu paguei o meu MBA. E foi aqui, na Católica. Portanto, eu paguei. E a meio do MBA, a Bial, o Luís Portela, falou comigo e disse-me, António, estás a fazer um MBA? Estou. Mas só nos disseste agora, a meio. Porquê? Eu disse, porque eu não queria que a avaliação de desempenho que nós temos fosse enviesada pelo facto de eu estar a fazer um MBA. Eu já tive 2 avaliações de desempenho excelentes e, portanto, isso foi totalmente não enviesada e, portanto, vocês sabem que eu continuo um bom funcionário apesar de estar a fazer o MBA. E o Luís Portela, que é um tipo que eu admiro, disse-me, mas António, não tem nada a ver com isso. Se me tivesses dito, nós tínhamos-te pago o MBA. Eu disse, sim, mas eu não quero. Porque eu quero ser livre para, no fim do MBA, ficar ou ir embora. E depois, quando eu acabar, temos uma conversa. Isto é que é ter caráter. Isto é que é ter honra. Porque uma pessoa que aceita o presente da empresa e depois no dia a seguir vai embora... Bom, isto já não vai dar tempo para as outras perguntas. Estamos em cima da hora, nós gostamos de cumprir horários à entrada e à saída. Como percebem, podíamos estar aqui a manhã toda, mas, portanto, como eu lhes disse, foi há bocadinho anunciado o Prémio Nobel da Química para este ano e, digamos assim, a referência genérica é Chemical Tools for Life. E os galardoados foi um senhor que se chama David Baker, da Universidade de Washington, for Computational Protein Designs, e Dennis Hassabis e John M. Jumper, of Google DeepMind, for Protein Structure Prediction, e o que eles dizem é
Work that once took years now takes just a few minutes, thanks to this year's chemistry laureate. Por acaso, acho que há pessoas melhores do que eles, mas Pronto. Para o ano vai para acho que os tipos da AlphaFold deveriam ganhar esse prémio Nobel, não eles. Mas vá, pronto. Opinião Muito pessoal. bem. Eu acho que é portanto, um mundo diferente daquele onde vocês eventualmente pensam trabalhar, como já perceberam, mesmo nestas empresas acabam por precisar da hard tools da gestão e portanto, são empresas que vale a pena também manter no vosso radar. Eu agradeço muito ao António por se ter disponibilizado, por ter feito o MBA cá, porque se ele tivesse dito ao Luís Portela, ele tinha mandado para a PBS e eventualmente a Fair Journey não existia, porque mandava-o para a Sonai. E portanto, muito obrigado e acho que merece um aplauso.